Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Olha só, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Noções de Administração Pública. Nesse curso a gente está vendo, e nessa quinta aula, a gente está vendo noções gerais de licitações públicas. Chegamos à quarta parte da nossa aula, de um total de 5, e vamos então começar. Tá? Ainda sobre contratos administrativos. A gente começou no vídeo anterior a falar sobre noções iniciais de contratos. Agora vamos falar da duração, um pouco da duração desses contratos. Para você que ainda não é inscrito no canal ainda, para você que não se inscreveu, eu volto a pedir, se você estiver gostando dos vídeos, se inscreve aqui no canal para acompanhar, isso ajuda muito o canal a crescer também. Se ao final você gostar, lembra de clicar em gostei e comenta de onde você está assistindo para eu poder ter uma ideia de qual alcance que o canal tá conquistando, tá bem? Também estou no Facebook, também estou no Instagram, você pode me encontrar lá. Espero que você acompanhe os outros canais para a gente manter o nosso contato. Então, olha só, sobre duração dos contratos administrativos. O que eu trago para vocês agora? Nos termos da lei número 8666, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos, é vedada a celebração de contrato com prazo indefinido e a sua duração deve respeitar a vigência dos respectivos créditos orçamentários. Então, dois conceitos, duas considerações importantes aqui. Primeiro, que o contrato, regra geral, não pode ser com prazo indefinido. Os contratos administrativos, via de regra, tem que ter um prazo para final. Show? E o segundo conceito relevante que traz aqui esse enunciado é que deve respeitar os créditos orçamentários, a vigência dos créditos orçamentários. Para você que está vendo esse vídeo, eu convido também a assistir um outro curso que tem aqui no meu canal no YouTube, que é o curso de Orçamento Público. Lá a gente fala sobre princípios de orçamento público e um deles é o princípio da anualidade, que fala que o crédito orçamentário tem vigência de 1 ano, que coincide com o exercício financeiro, que coincide com o ano civil, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Show? Então, vigência do contrato deve respeitar o crédito orçamentário, que respeita o princípio da anualidade, ou seja, a obediência à vigência em um exercício financeiro apenas. Mas seguindo, tem exceções. Porque a regra, né? A regra é essa. O contrato não tem que ter prazo definido, não pode ser de prazo indefinido e tem que respeitar os créditos orçamentários. Mas vamos às exceções. Exceção à regra. Os projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no plano plurianual, ou seja, aquilo que tem duração superior a 1 ano. Aí diz respeito à desobediência à vigência do crédito orçamentário, só isso. A segunda exceção, a prestação de serviços continuados, cujo contrato também vai realizar-se por anos consecutivos e vai necessitar de recursos orçamentários de anos diferentes. Isso também é uma exceção ao que está disposto aí mais acima. Outra exceção é o aluguel de equipamento e a utilização de programas de informática, que por uma questão de eficiência deve ter a sua vigência prorrogada por inúmeras vezes, por quanto perdurar a necessidade pública. Tá? Então, regra, não pode ser tempo indefinido e tem que respeitar o crédito orçamentário. Exceção, projetos ligados ao plano plurianual, projetos, prestação de serviços continuados, natureza continuada, e o aluguel de equipamentos e a utilização de programas de informática. Nós vamos seguir agora sobre publicação dos contratos administrativos. O que é que a lei fala sobre a publicação desses contratos? Vamos lá então. Segundo o artigo 61, parágrafo único da Lei 8666, que é a nossa Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos, a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditivos na imprensa oficial é condição indispensável para a sua eficácia. Será providenciada pela administração até o 5º dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data
qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus. Então vamos lá, que tem alguns conceitos aqui que na hora de explicar, na hora de ler, pode ser um pouco confuso. Então primeiro, a publicação resumida, está em maiúsculo aí, caixa alta. A publicação resumida do instrumento de contrato, todos os seus aditivos, na imprensa oficial. Então, é necessária a publicação resumida, tá? É o que fala o artigo 61. É condição indispensável para a sua eficácia. A eficácia é a vigência desse contrato no mundo. A repercussão dos aspectos jurídicos legais no mundo estão ligadas à sua publicação. Então, a publicação resumida do instrumento de contrato é condição de eficácia. E aí agora vamos lá, olha os prazos. E será providenciada pela administração quando? Até o 5º dia útil do mês subsequente ao da sua assinatura. Então não é o 5º dia útil após a assinatura. Imagina que o contrato foi assinado em fevereiro. O que é o 5º dia útil do mês subsequente? É o 5º dia útil de março. Então o contrato assinado no mês, a publicação resumida em imprensa oficial, que é condição de eficácia, deve ser providenciado até o 5º dia útil do mês subsequente ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o seu valor. Então, essa última parte, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, diz respeito ainda à obediência ao 5º dia útil do mês subsequente. Então, sem maiores preocupações aqui, a gente vai se concentrar em quê? A lei, artigo 61 da lei 8666, exige a publicação resumida em imprensa oficial para ser condição de eficácia até o 5º dia útil do mês subsequente. Beleza? Entendido essa parte? É o principal aqui do nosso dispositivo no momento. Então, vamos seguir para mais um comentário sobre os contratos. Que temos que falar nas alterações dos contratos. Na aula anterior, eu falei que, respondendo uma questão, que os contratos, uma questão lá que falava que a alteração tem que ser unilateral. Não, a alteração não tem que ser unilateral, ela pode ser unilateral. Então vamos ver quais são as condições de alteração promovida unilateralmente pela administração. Lembrando que a administração, nos contratos administrativos regidos pelo direito público, ela tem a prerrogativa de alterar os contratos unilateralmente por sua supremacia do interesse público sobre o privado, que ela exerce em poder extroverso nos contratos da administração pública. E esse poder dá-lhe a garantia de fazer alterações unilaterais. Vamos a algumas condições. Primeira, quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetos. Então, aos seus objetivos. Então, quando houver necessidade de alterar a modificação do projeto, a administração pode exigir que o administrado altere, pode alterar o contrato e alterar as condições para a realização do contrato por conta da necessidade de alteração para melhor adequação técnica aos objetivos. Segundo, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de alteração quantitativa do seu objeto, em relação ao valor inicial atualizado no contrato. Então você imagina que a administração assina um contrato com uma grande fabricante de computadores para fornecer 10 mil computadores para a rede estadual de ensino. Contrato assinado, fornecimento de 10 mil computadores. Por algum motivo, via de regra, vamos lá, fugiu aqui a palavra, a receita arrecadada foi inferior ao que a administração estimava. No curso de orçamento público, volto a convidar você a se inscrever no canal e acompanhar o outro curso também. Lá eu falo sobre essas questões em que a administração prevê uma arrecadação e não arrecada aquilo que estava previsto. Nesse caso, em que houve uma supressão de receita, a administração vai dizer: senhora fabricante de computadores, eu assinei um contrato com você para comprar 10 mil computadores
porque eu achei que eu ia arrecadar X. Mas como eu só arrecadei X sobre 2, eu não vou comprar os 10 mil computadores, eu vou comprar apenas 5 mil computadores e você vai me entregar só os 5 mil e você não vai reclamar, porque eu sou administração e eu posso alterar o contrato unilateralmente, porque nesse caso eu estou protegendo o interesse público. Não tem dinheiro para comprar 10 mil, eu só vou comprar 5 mil. Então, paciência. Vou alterar o contrato unilateralmente e você não pode fazer nada, porque a administração tem uma prerrogativa sobre isso. Beleza? Então, casos em que a administração pode alterar unilateralmente o contrato. Via de regra, acontece mais o segundo caso, por conta de supressão da receita. Uma redução do valor previsto em relação ao realizado em arrecadação de tributos. Vamos lá. E existe também as alterações contratuais que são feitos por acordo entre as partes. Então, o contrato administrativo, apesar de colocar a administração em condição de superioridade, não foge à regra dos contratos de que, se ambas as partes concordarem com a alteração, ela vai acontecer. Então, olha só, alguns exemplos aqui, ó. Quando conveniente a substituição da garantia, ambas as partes concordam, o contrato pode ser alterado. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, se houver concordância entre as partes, pode alterar também. Quando necessária a modificação da forma de pagamento, ambas as partes concordam, não tem problema. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração, também. Esse aqui é o caso de repactuação de dívidas ou reequilíbrio econômico-financeiro de despesa. As repactuações diz respeito, por exemplo, a administração assina um contrato com o administrado. Eu vou contratar o serviço de vigilância, segurança e vigilância dos prédios da minha repartição. Mas chega aquele mês do acordo coletivo e o acordo coletivo da categoria resolve aumentar o salário dos vigilantes. Aí, eu que sou a empresa, assinei um contrato com a administração para receber um valor, com base no salário da época, fiquei prejudicado, porque agora o salário da categoria aumentou, eu tenho que pagar o novo salário, mas o preço que eu recebo da administração ainda é o preço baseado no salário antigo. Então, será que eu vou ter que sair prejudicado em relação a isso? Não. Nesses casos, a jurisprudência já garante ao contratado o direito do reequilíbrio econômico-financeiro, ou, como está na letra D, restabelecer a relação em que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração. Isso é um caso de repactuação, com base no princípio do equilíbrio econômico-financeiro, que garante ao contratado a manutenção das condições financeiras do início do contrato. Então, é um tema muito interessante para estudar. Você pode digitar aí no Google reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, ou simplesmente repactuação de contratos administrativos. É um tema muito bacana para estudar e cai muito em concurso porque é uma coisa mais recente, tá? Continuando, chegou aquele momento que a gente vai resolver algumas questões que já caíram em concursos públicos e eu peço a sua colaboração agora para a gente poder resolver. Você lê daí, tenta responder, que eu daqui estou sentindo a sua energia para a gente poder responder juntos, tá? Cheguei aqui para você. Então, olha só. Primeira questão. Considere que uma sociedade empresária tenha celebrado contrato administrativo de prestação de serviço com determinado órgão público. Nessa situação hipotética, caso a administração julgue conveniente a substituição da garantia de execução, o contrato poderá ser alterado unilateralmente. Então, pessoal, olha só. Eu falei agora há pouco, então é claro que essa questão está errada. Eu acabei de falar que esses casos em que o contratado sugere alteração da garantia e que a administração concorda, é um clássico caso de alteração em que ambas as partes concordam. Não é alteração unilateral. Muito fácil a questão, e eu posso afirmar para vocês, são todas questões que já foram cobradas em concurso. Então a questão de nível fácil, não dá para errar essa. Vamos partir para a próxima, esperando que seja mais difícil. Então olha só,
Considerando-se que um bem imóvel tenha sido recebido pela União como forma de pagamento de dívida de particular, é correto afirmar que a alienação desse bem poderá ocorrer por meio de dispensa de licitação? Aí aqui é uma pegadinha do seu amigo professor, porque eu não falei nisso aqui ainda. Eu até falei na aula anterior que a administração pode alienar os bens recebidos por dação em pagamento ou processo judicial. Aqui, beleza. Mas ela pode fazer por dispensa de licitação? Certo ou errado? Errado. A alienação de bem público só pode ocorrer eu vou dizer que está errado, mas não vou dizer como, porque isso é tema da próxima aula. Se inscreve no canal, fica por aqui para você assistir a resolução dessa questão e entender como é que é feita essa alienação de bens, tá? Na aula de modalidade de licitação. Olha só, próxima questão. O condicionamento editalício referente à experiência prévia dos concorrentes no âmbito do objeto licitado, a pretexto de demonstração de qualificação técnica, transgride o princípio da igualdade e a ampla competitividade entre os licitantes. Aí você tá, professor, hein? Arranjou uma questão cascuda agora para a gente resolver. Não, cara, a questão tá boa. Não, moça, a questão também tá boa. Se quiser ler sozinha, você pausa para ler, senão vou ler junto com você, ó. O condicionamento editalício referente à experiência prévia dos concorrentes no âmbito do objeto licitado. O que eu estou dizendo aí? Foi colocado no edital a seguinte exigência. Se você quer participar da licitação, você tem que provar que tem experiência nisso que eu estou querendo contratar. É isso que fala a primeira parte. Mas vamos lá. A pretexto de demonstração de qualificação técnica. O que eu estou querendo dizer aqui? Que eu estou exigindo que você comprove que consegue realizar o objeto para me garantir. Então, olha só, eu vou fazer uma obra, construção de um viaduto. Vai custar 20 milhões de reais a obra de um viaduto. Você acha que é exagero da administração exigir do licitante que ele prove que tem capacidade de fazer o viaduto, demonstrando que ele já realizou outras obras parecidas? Não me parece uma condição que ele fala, ó, transgride o princípio da igualdade e da competitividade. Pessoal, eu vou realizar uma obra gigantesca. Quero garantir que a obra vai ser realizada até o final. O mínimo que eu posso exigir que o licitante ele prove que consegue fazer. Por favor, isso é o mínimo da administração. Então, condicionar no edital a exigência de que o concorrente comprove que tem condições de realizar a obra para poder estabelecer o atendimento à qualificação técnica não descumpre princípio de igualdade de concorrência. É um critério necessário para que eu alcance o sucesso na minha licitação. Então, exigir que o licitante comprove que tem qualificação técnica, me demonstrando que ele já realizou outras obras semelhantes, não transgride o princípio da igualdade e da competitividade. É apenas uma forma da administração se resguardar e garantir que o serviço vai ser executado. Então o erro está aí e dizer que transgride, porque não transgride. O erro é esse. Não exigir que o licitante comprove que tem capacidade de realizar a obra não transgride princípio de igualdade, tá? E mais uma questão, olha só. Mais uma questão aqui, estou mexendo aqui um pouquinho aqui embaixo, que eu estou mexendo aqui na câmera para a galera que está acompanhando pelo Periscope também. Estou no Periscope agora, você pode me encontrar lá de vez em quando, beleza? Mas se inscreve no canal do YouTube, tá? Página do Face e Instagram. Mas vamos lá, mais uma questão. O resumo do instrumento de contrato deve ser publicado em imprensa oficial no prazo máximo do 5º dia útil do mês seguinte da sua assinatura. Pessoal, isso aqui está certo ou está errado? Errado, já entreguei, né? Ó. O resumo do instrumento de contrato deve ser publicado na imprensa oficial no prazo máximo do 5º dia útil do mês seguinte da sua assinatura. Lembra daquele finalzinho? Para que a publicação ocorra em até 20 dias. Faltou isso para a questão estar certa. Um detalhe, infelizmente um detalhe que tira você muitas vezes da competição. Olha só
chegamos ao final de mais essa aula. Espero que você tenha gostado. Lembra de comentar de onde você está assistindo, para eu saber o alcance do canal. Eu espero que você se inscreva no canal, comente aí esse vídeo, curta, se inscreva também na página do Face e me siga lá no Instagram, tá bem? Então, forte abraço e bons estudos!